Salvador desde o dia que eu fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, crie um coração puro, dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios que não gosta, que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e destrói de novo as suas muralhas. Glória a Deus. Pastor Lucas colocou eu lá para trazer a mensagem, e a altura toda de ansiedade, como Brasil, é uma bichinha. E sacrifício. E aí em Gênesis, né, que eu tenho uma bolinha aqui, a história de Abraão com Isaac. Abraão, a esposa dele, deu um jeitinho, ele teve uma filha com uma escrava. Mas não era a promessa de Deus. E a promessa de Deus se cumpriu ainda quando eles estavam velhos. Foi o Isaac. Porém, o Isaac crescia em graça e Abraão ficou feliz junto com Sara, porque é o filho da promessa que eles tanto. E muitas das vezes a gente recebe uma promessa, né? E aí, amados irmãos, na verdade hoje Deus nos chama para refletir algo profundo. O sacrifício realmente, devemos pedir que Deus faça o impossível. Queremos respostas, portas abertas e milagres. Mas o salmo que eu li agora nos lembra que é algo muito importante. Deus não se move por sacrifícios exteriores, mas por um coração entregue. Davi declara: não queres sacrifício. Sacrifício aceitável a Deus é espírito quebrantado. O que Deus espera não é o sacrifício das nossas mãos, mas o sacrifício do nosso coração. Hoje eu quero mostrar para vocês, olhando para a história do Davi aqui, que pecou, e para Abraão, e culminando, aponta para Jesus. Deus não quer sacrifícios vazios. Davi pecou, falhou, caiu, mas entendeu a verdade central. Deus não se agrada de rituais sem transformação. E é aqui que muitos de nós tropeçamos. A gente vem na igreja, mas nosso coração está longe. Lá fora, servimos, mas servimos sem entrega. Muita integridade, né? Faz por parecer, faz por obrigação. E aí carregamos nossas lenhas. E essas lenhas dadas, muitas vezes é idolatria, pecado que não negamos, foca, inveja, orgulho, hábitos que entristecem o espírito. E na igreja, a gente pode ser uma pessoa, mas o mundo lá fora corrompe. Pequenas falhas, a briga no trânsito. E Deus olha para nós e diz: eu não quero sua lenha. É a gente.
E o sacrifício que Deus aceita é um coração quebrantado e com Deus não desprezará. Quebrantamento não é tristeza, não é culpa, não é remorso. Quebrantamento é reconhecer: eu dependo da graça, eu não consigo, eu preciso de Jesus todos os dias. O impossível de Deus começa o possível da nossa. Quando Abraão, Gênesis 2, olha, o pedido de Deus a Abraão que ofereça Isaac como sacrifício. Isso não fazia sentido. Isaac era a promessa, o milagre. Só que esse milagre que Abraão, em certo período, deu Isaac para cá, Isaac novo, meus amigos do mundo, esse é a idolatria que muito milagre, Deus tem a promessa para a gente. Quando a gente recebe a promessa, simplesmente se esquece. Mas a gente precisa olhar para a cruz. E após receber a promessa, deixamos Deus da promessa em segundo plano. Recebi minha bênção, mas esqueci de Deus. Só busco o que eu preciso. Amados irmãos, ou não sei se você sabe, eu fiquei desempregado e fui optar por fazer Uber. Ele no dia profetizou da minha vida, falando que Deus saiu bastante. E cada situação eu me deparo com pessoas que estão carentes da presença de Deus. Já peguei pessoas no hospital que a filha, 6 anos, está internada, mais de um ano no hospital. Levei uma deficiente sem os 2 braços. Levei um pai de família que os filhos não obedecem ao pai e divorciado, e a mãe usa terrorismo psicológico com o pai. E é cada história triste. E lembra que muitas vezes eu murmurei alguma coisa. Hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus está quebrando eu. Quebrando todo dia. E cada história mais pesada do que a minha. E aí a gente olha para as nossas dificuldades, mas a gente se esquece que a gente olha os. Sei que emprego está difícil, processo, é luta atrás de luta. Mas se a gente tem fé, se a gente acredita, esse Deus, que para Deus nada é impossível, aonde a gente está se perdendo? Porque conforme o pastor Álvaro, Josué 1:8, fala que a gente tem que meditar na palavra, e a fé ela só aumenta através de a gente meditar a palavra. Como que a gente carrega a bateria do celular, liga a tomada, só que a gente tem dificuldade de abrir a Bíblia? Falo por mim. Falando por mim. Quantas vezes eu já vi pessoas falando aqui, bênçãos de Deus, promessas de Deus, e essa pessoa hoje nem está sentada. Eu não tenho raiva dessa. Eu oro e tenho misericórdia. Porque da mesma maneira que o diabo pediu a vida de Jó, o Deus continua sendo hoje, sempre. O que faz a gente se aproximar de Jesus Cristo? Vai ficar passando a cabeça. Porque a palavra de Deus, palavra pura e verdadeira. O pai corrige o filho que quer bem. Não é toda hora que eu vou ficar errando, buscando só quando eu preciso. Está vendo?
A palavra de Deus diz em Romanos, vigiai os nossos pensamentos. E eu tenho uma palavra para vocês que assim, pensamentos positivos constroem pontes de sucesso. Quanto mais a gente pensar coisa negativa, mais coisa ruim a gente atrai. Eu fazendo Uber, tem dia que o dia tá bom, dia que tá ruim. Louvado seja. Estou aprendendo cada dia a agradecer o pouco que Deus tem me dado. Porque o pouco para mim dá é para aqueles que. E a jornada da obediência, né, irmão? Porque Isaac pode virar um ídolo para Deus do centro. Mas na obediência que Abraão pega a lenha, e aqui entra a nossa vida espiritual. A lenha que carregamos nossos internos, que é nosso pecado escondido, nosso comportamento duplo, nosso coração de nossa falta de entrega. Mas Abraão sobe um monte, porque a obediência depende de mais. E o momento decisivo é Isaac perguntar: Pai, onde está o cordeiro? Talvez hoje o Espírito Santo esteja perguntando ao nosso coração: onde está a sua entrega? Onde está o meu? Onde está a minha obediência? E Abraão responde a Isaac: Deus proverá. A fé diz: não vejo o milagre, mas eu confio. Não entendo o processo, eu continuo. Não sinto nada, mas obedeço. A intervenção divina, quando Abraão ergue a mão, o céu intervém. Agora eu sei que temes a Deus, e o impossível acontece. Deus revela o carneiro preso no arbusto. Foi no altar da entrega que a provisão apareceu. Entrega a quem? E aí, o sacrifício perfeito. Tudo que Abraão viveu apontava para o filho amado, a lenha da morte, a cruz, o monte, Gólgota, o carneiro preso, o cordeiro. Em 1 Pedro 3,18 diz: Cristo padeceu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus. Jesus é o sacrifício que tornou tudo possível. Perdão, irmão. A salvação, a graça e a vida nova. Por isso devemos lembrar que Deus de Cristo, não pelas bênçãos, mas pela graça e misericórdia que nos alcançaram. Qual é o seu sacrifício hoje, irmão? Se Jesus faz de tudo, o que Deus quer de nós? Eu vou para encerrando a palavra. Deus quer fé e obediência, conforme Abraão. Coração quebrantado, igual Davi, que errou, pecou. E o que Deus não queria aquele sacrifício. Era fácil pecar, pegar o sacrifício. O sacrifício era coração quebrantado. Ele quer mais a gente, era altar. Romanos 12:1 diz: devemos ser o sacrifício. O altar hoje não é de pedra, é o nosso coração. Irmãos, o impossível acontece quando a promessa volta para o altar, o coração volta para Deus, a vida volta para a obediência, Jesus Cristo volta para o centro. Deus diz a mim e a você hoje: eu não quero a sua lenha dos erros, dos pecados, porque Jesus já levou. Quero o seu coração sincero. E quando entregamos, como Abraão, podemos declarar: no monte do Senhor Ele proverá. E o impossível não depende do seu esforço, mas da sua entrega. Jesus já fez o maior sacrifício. Agora Ele só pede uma coisa: Filho, dá-me o teu coração. Eu encerro. Louvado seja
palmas, louve ao Senhor. Obrigado, amados irmãos.